Olá! O Viver com Saúde de hoje vai falar sobre o tabagismo, focando no que deve se fazer para acabar com essa dependência de fumar. Hoje, a população está cada vez mais consciente sobre os malefícios que o cigarro pode causar à saúde. No entanto, o número de pessoas que morrem vítimas do cigarro continua a crescer em todo o mundo. De acordo com dados da Fundação Mundial do Pulmão, até 2030, o número de mortes irá chegar a 10 milhões por ano. Agora você pode ajudar a reduzir esta estatística. Atualmente, existem vários tipos de tratamentos que podem dar uma vida mais saudável para as pessoas. E o melhor de tudo, sem o cigarro. No programa de hoje, você vai saber os melhores caminhos para conseguir largar a dependência do cigarro. Para isso, você vai conhecer a história de pessoas que já conseguiram deixar esse vício. A nossa equipe também conversou com médicos que vão explicar para você como o cigarro pode fazer mal à saúde do fumante, dos amigos e dos familiares mais próximos. E ainda, você vai ver dicas de tratamentos químicos, psicológicos, nutricionais e até mesmo exercícios físicos que podem auxiliar nessa corrida contra o fumo. Fique ligado que o Viver com Saúde está no ar e volta logo depois do intervalo. Na maior parte das vezes, quem começa a experimentar o cigarro ou não sabe o que está fazendo ou não tem a real dimensão de todo o mal que ele provoca no organismo. É difícil pensar que uma pessoa resolveria fumar mesmo depois de ter conhecimento do estrago fisiológico, emocional e material que o tabaco pode causar ao ser humano. Então, uma das formas de começar a ter um interesse em parar de fumar é procurando ter consciência de quais os verdadeiros riscos do cigarro à saúde. Ricardo começou a fumar aos 23 anos. Iniciou fumando poucos cigarros até que a quantidade aumentou. Ricardo, como foi que você começou a fumar? Você tinha quantos anos? Foi vontade própria com 23 anos. Qual a quantidade de cigarros que você fumava assim que você começou? E depois, quantos cigarros você começou a fumar? De 5, 6 cigarros dia, passei a 15. Muitas vezes na farra, na carteira. Com o passar do tempo, o vício pelo cigarro afetou a saúde dele. E o que é que te motivou a deixar de vez o cigarro? Só as consequências que eu sentia era o quê? Era uma tosse, era mau cheiro nas mãos, não sentia sabor de alimento. Eu ia fazer uma atividade física, eu não fazia uma atividade física como deveria fazer, sem cansaço, sem fadiga, entendeu? E respirar melhor. Ver se eu voltaria a ter a minha saúde. Né? O doutor Fernando Torres, pneumologista, fala sobre os prejuízos e complicações que podem ocorrer no organismo do ser humano e como a nicotina causa a dependência. Atualmente hoje, entendeu, nós estamos focando dois aspectos importantes do cigarro. O primeiro é o das doenças crônicas, como o enfisema, a asma, ou seja, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a grande causa, entendeu, de internamentos hoje no país. E a segunda coisa que o cigarro nos traz muito problema é aquelas doenças malignas, aquelas doenças, entendeu, tumorais, causadas principalmente pela ação das substâncias tóxicas do cigarro. Aí nós teríamos aí o câncer de laringe, de faringe, de boca, o câncer de estômago, bexiga, próstata e principalmente o câncer de pulmão, que hoje é quase exclusivamente do fumante. Como acontece a dependência do cigarro? A dependência das substâncias tóxicas do cigarro, principalmente a nicotina, que é a grande vilã desse processo de dependência, ela ocorre a nível cerebral, fazendo com que o paciente cada vez mais necessite do uso do cigarro, entendeu, para satisfazer suas ansiedades, suas tensões, ou seja, diminuir basicamente, né? Mas acreditamos também que outros fatores, entendeu, como problemas pessoais, seja financeiro, seja problemas de ordem matrimonial,
problemas de ordem de saúde e afetem também para que o paciente fume cada vez mais. Além de fazer mal ao fumante, o cigarro também pode prejudicar as pessoas que não fumam, os chamados fumantes passivos. Existem pesquisas que 30% dos pacientes, entendeu, que vivem ao lado de pacientes fumantes, eles podem realmente adquirir todos os problemas do paciente fumante. Até a dependência também viria desse processo de um fumante passivo. Até as doenças crônicas, as doenças neoplásicas, qualquer outro tipo de doença advinda do cigarro. Ricardo conta que nos primeiros dias sem o cigarro, foi difícil superar a ansiedade e o estresse. Nos primeiros dias que você conseguiu parar de fumar pela primeira vez, você sentiu alguma abstinência, sinais de ansiedade, estresse? Senti muita ansiedade, muita vontade de fumar, muito nervosismo. Tinha até fastio. Tive até fastio. Foi difícil esse período de abstinência? Foi difícil. No primeiro ano, então, é a parte mais difícil, é a parte mais complicada. Depois, normaliza. A psicóloga Luciana Rodrigues revela que essa ansiedade pode ser considerada normal no período de abstinência, mas, se ela permanecer, deve ser tratada. Luciana, é comum que nos primeiros dias que a pessoa realmente parou de fumar, ela tenha mais ansiedade, ela tenha mais estresse? É muito comum, na verdade, nem só nos primeiros dias, como nas primeiras semanas, realmente, né, do abandono do vício do cigarro, né? Como o cigarro é uma droga, só que a diferença é uma droga lícita na nossa sociedade, né? Ela causa dependência e a partir do momento que você deixa essa droga lícita, ela também vai causar em você uma crise de abstinência, né? Então, vem os sintomas da ansiedade, do nervosismo também, uma sensação muito forte de estresse, de você ficar muito rancoroso, muito chateado com facilidade. O estresse, na verdade, por causa do seu nível de ansiedade. Essa ansiedade, esse estresse, eles podem parar naturalmente ou, se continuar, essa pessoa deve procurar um tratamento psicológico? É bom que isso aconteça? Algumas pessoas, né, elas conseguem superar esse momento da crise de abstinência do cigarro de uma forma mais cotidiana, né? Elas mesmas têm esse movimento de autoavaliação e superam as dificuldades que aqueles primeiros momentos da deixada do vício eles causam, né? Da ansiedade, do nervosismo, do estresse. Mas para outras pessoas é mais complicado, principalmente aquelas que já têm um estado emocional um pouco mais agitado, né? Fragilizado. Então elas sim precisam, com certeza, um acompanhamento terapêutico. É sempre muito bem-vindo, porque o psicólogo ele vai poder auxiliar na deixada desse vício. Que tipo de terapia psicológica é mais indicada, né, para essas pessoas que estão deixando de fumar? As terapias mais indicadas nos casos de vício, né? No caso, por exemplo, do cigarro, como nós estamos falando, são as terapias cognitivo-comportamentais, né? Que os psicólogos trabalham exatamente uma reeducação comportamental. Então, se a gente tinha o costume de fumar o cigarro, então esse comportamento ele vai ser estudado junto com o terapeuta e com a pessoa, né? E aí esse costume, esse comportamento, digamos assim, ele vai ser reeducado ou ele vai ser transferido para um outro comportamento, como por exemplo chupar uma bala, mascar um chiclete, ou até mesmo para outras atividades cotidianas que o terapeuta vai conseguir orientar através do estudo de caso, né? E vai poder direcionar essa pessoa para fazer essas atividades. Depois de alguns anos tentando, Ricardo finalmente conseguiu parar de fumar e já está há 8 anos livre do vício e com uma saúde bem melhor. Quais os benefícios que você já percebeu na sua saúde de melhorar? Sentir o sabor dos alimentos, fazer uma atividade física sem se cansar como se cansaria antes, com um tempo maior. Andar sempre sentindo o cheiro do nosso perfume. E é isso. Todos os benefícios vêm para melhorar a nossa saúde, né?
No próximo bloco do Viver com Saúde, você vai conhecer a história de uma pessoa que conseguiu parar de fumar por conta própria. É no próximo bloco. A gente volta já já. Apesar de pesquisas confirmarem que a maioria dos ex-fumantes só conseguiram deixar a dependência pelo cigarro depois do apoio de um tratamento médico, ainda existem pessoas que conseguem por conta própria parar de fumar. Adriana começou a fumar aos 17 anos. Ela conta que naquela época era moda os jovens fumarem. Adriana, como foi que você começou a fumar? Caí na besteira de seguir as colegas que fumavam escondida dos pais, achando muito bonito. Infelizmente, comecei a fumar dessa maneira. Naquela época, era moda os jovens fumarem? Antigamente, a pessoa que fumava era uma pessoa independente, se achava que era muito bonito, muito charmoso, e fui nessa e me viciei, infelizmente. A psicóloga revela que mesmo com o passar do tempo, ainda continua sendo comum os jovens terem essa curiosidade pelo ato de fumar. Antigamente fumar era uma moda, né, entre os grupos de jovens. Hoje em dia continua sendo uma moda ou esse comportamento meio que modificou? Entre algumas culturas juvenis ainda é comum fumar, né, o uso do cigarro. Assim como na década de 60, 70 a gente tinha como um comportamento que era legal, de adequação social, hoje em dia, dentro de algumas identificações juvenis, dentro de alguns grupos, o cigarro ainda é considerado um estilo de vida, uma ideologia até, né? É um comportamento até de aceitação e adequação grupal. Com certeza, ainda existe. Adriana tentou por várias vezes parar de fumar, mas acabava voltando. Tentei parar de fumar várias vezes. Uma semana voltava, parava um final de semana voltava. O máximo tempo que eu consegui parar antes de ser definitivamente o máximo foi 20 dias que eu fiquei sem fumar, mas sempre voltava a fumar. Você via que realmente tinha aquela questão da dependência, né? Você tentava, mas ao mesmo tempo não conseguia. Infelizmente tinha. Assim, até de manhã conseguia controlar, mas após o almoço, as refeições, aí se vinha o vício, a vontade de fumar e eu, infelizmente, perdia e voltava. Ela só conseguiu largar o vício do cigarro depois do incentivo da família e também praticando atividade física. Já perto dos 40 anos eu procurei uma atividade física e o personal me reclamava muito porque eu fazia uma atividade puxada, porque era com personal e ele sempre dizia que minha respiração faltava por conta do cigarro. Quando parava a musculação, a primeira coisa que eu fazia era pegar um cigarro. Então ele reclamava muito e ele me incentivou bastante a parar de fumar devido à atividade física. O que é que você diz para as pessoas que estão querendo deixar de fumar, mas ainda não conseguiram? É possível parar de fumar? Primeiro que tudo, eu acho que acima de qualquer coisa você tem que pensar na sua saúde. Porque hoje cigarro não é bom para nada. A nicotina só faz mal, prejudica a nossa respiração, o nosso hálito. A gente fica com o cheiro, o odor horrível. E se você realmente quer deixar de fumar, você, antes de tudo, você peça a Deus para conseguir. E a sua vontade de deixar já é 50% caminho meio andado. Muitas pessoas conseguem parar de fumar por causa de novos hábitos mais saudáveis. A atividade física, a exemplo de caminhadas, pode ajudar bastante. Por que a atividade física ela pode ajudar a uma pessoa a parar de fumar, a largar esse vício de cigarro? Na verdade, a gente sempre recomenda que o fumante ele substitua ao largar o cigarro com alguma outra atividade prazerosa. Geralmente eles vão para a comida. Vão se alimentar, vão comer muito. Então, o ideal é que ele não faça isso, que ele vá para um esporte ou para um exercício físico que lhe dê prazer. Então, é importantíssimo ele substituir esse vício, esse ruim, por um vício bom. Isso é fundamental. E como essa atividade física ajuda a melhorar essa situação da abstinência desse ex-fumante? Primeiro, falando em questões de saúde,
Tá? Ele vai criar um hábito saudável, onde vai melhorar as capacidades fisiológicas dele e físicas dele. Então ele vai começar a desenvolver melhor, a respirar melhor, a dormir melhor. Então isso tudo o esporte ajuda. Só que precisa ter alguns cuidados. Então não é todo fumante que pode praticar esporte. Então a gente sempre recomenda, o exercício é bom, tá? Porque vai tirar ele do estado de sedentarismo, vai colocar ele no estado de ativo. Vai ter a companhia das pessoas que estão fazendo exercício. Então as pessoas vão incentivá-lo, é outro ambiente, ele não vai encontrar o fumante, então ele não vai ter aquela vontade de fumar porque pessoas estão fumando ao seu lado. Então tudo isso como exemplo seria bom para ele sair um pouco do mundo dele, de fumante, para um mundo mais saudável. Ajuda também a reduzir o estresse e a ansiedade? Com certeza. Quando nós exercitamos, a gente produz algumas substâncias que vão nos dar prazer, vão nos acalmar. Então isso tudo facilita muito ao controle, ao gerenciamento do estresse e ao gerenciamento do dia a dia. Então, através do exercício, ele vai aprender a se alimentar melhor, ele vai aprender a dormir, ele vai conseguir dormir melhor, ele vai se relacionar com pessoas mais saudáveis e isso tudo vai ajudá-lo muito na busca da saúde, que é o que ele precisa. Também é preciso ter cuidado com a alimentação. Por que a pessoa que para de fumar, ela tem uma tendência maior em engordar e em pegar mais peso? Então, Cecília, a nicotina ela causa uma dependência no cérebro do indivíduo, certo? Então, quando essa pessoa para de fumar, esse estímulo ainda persiste por um certo tempo. E ela tenta descontar essa função, essa dependência, esse período de abstinência de um outro modo. E a alimentação é a primeira via de escape. Então, é normal, é bem habitual de que os indivíduos que parem de fumar, eles engordam 3, 4, 5 quilos nos primeiros meses. Além disso, o olfato e o paladar ficam mais perceptíveis. Então, o alimento passa a ter um sabor especial. Então, o indivíduo tem aquela sensação de estar comendo com mais prazer, certo? Então, acaba engordando também por isso. A nutricionista fala sobre os alimentos que se deve evitar e quais podem ajudar a manter a distância do cigarro. Tem alguns alimentos que a gente deve evitar nesse primeiro momento. Acho que os principais, o álcool e o café, que são alimentos que trazem aquele hábito do fumo em conjunto, né? Um cafezinho puxa um cigarro, a bebida alcoólica também, principalmente entre os jovens, né? À noite, que tendem a consumir o cigarro junto da bebida alcoólica. As carnes vermelhas e as gorduras saturadas, né? Então, alimentos mais gordurosos provenientes de animais, então a carne com a gordura, né? A picanha, a feijoada, esses alimentos em si mais carregados de gordura saturada em si vão estar desequilibrando o organismo e causando um estresse ainda maior. Que alimentos podem ajudar, né, essa pessoa que está parando de fumar e que ele deve ter uma alimentação, né, mais balanceada? Então, primeiro de tudo, né, uma alimentação bem equilibrada e balanceada, com vegetais, frutas diversas, então tá sempre rodesiando, nunca consumir uma fruta só ou um vegetal só, tá sempre com a alimentação colorida e balanceada, né? O leite e derivados também pode ser aliado nesse primeiro momento. Beber bastante água, principalmente a gente pode estar incluindo também as águas aromatizadas, que são águas acrescidas de vegetais ou algumas especiarias como hortelã, por exemplo, limão pode ser incluído também, certo? São águas que ajudam a alcalinizar o sangue, a alcalinizar o organismo, certo? Tentando aí tirar realmente um pouco dessa toxicidade que o fumo apresenta. Para se ter ideia, um indivíduo que fuma chega a permanecer em até 7 anos a toxicidade da nicotina no organismo. Então tem que ser muita dieta detox, né, para tentar equilibrar um pouco mais e muitas vitaminas e minerais adequados. O ômega 3 também pode estar tendo uma boa função aí. Então peixes como sardinha, atum, né, a linhaça, a chia, elas podem estar incluídas na alimentação, de modo em que o ômega 3 também ajude nisso. O zinco também é um bom aliado, certo? Então, frutos do mar podem estar sendo consumidos de maneira correta,
sem tanta gordura, que podem também estar ajudando nesse processo. E além disso, a gente tem os alimentos que promovem a sensação de bem-estar, no caso, que aumentam a produção de serotonina, como é a questão do cacau, né? Então, o chocolate amargo, com maior porcentagem de cacau possível, ele também podem estar ajudando a ter um bem-estar melhor. No último bloco do Viver com Saúde, você vai conhecer a história de uma pessoa que não conseguiu parar de fumar por conta própria, mas está buscando outros meios para largar o vício. É no próximo bloco, não saia daí! Para aquelas pessoas que têm vontade, mas ainda não conseguiram parar de fumar, não se assustem. Isso é normal. O que você deve fazer é procurar outras formas de tentar largar a dependência do cigarro. Os tratamentos mais eficazes unem apoio medicamentoso, tratamento psicológico e mudança de hábitos. A combinação é importante porque o tabaco causa dependência física, psicológica e comportamental. Arthur começou a fumar aos 15 anos. Com o tempo, a dependência pelo cigarro foi aumentando. Eu comecei fumando por volta de 5 cigarros por dia, era bem pouco mesmo. E hoje em dia eu fumo 30 cigarros. Eu acho que já cheguei a fumar mais. Já tive períodos em minha vida que fumei mais, regularmente, mais do que 30 cigarros. Mas agora eu tô fumando 30 cigarros, que dá 1,5 maço. Mesmo sabendo do mal que o cigarro pode causar à saúde, Arthur ainda não conseguiu parar de fumar, afetando inclusive a sua vida social. O cigarro afeta muito a minha vida social, que eu coloco obstáculos para ir em certos lugares por conta do cigarro. Por exemplo, tem um espetáculo no teatro, por exemplo. Eu fico colocando obstáculos para não ir nesse espetáculo por conta do cigarro, a verdade é essa. Ou então num cinema ou qualquer outro ambiente fechado com muita gente, que não seja um bar, eu fico colocando obstáculos para não ir por conta do cigarro. Você já tentou parar de fumar? Já tentei parar de fumar algumas vezes, na verdade, mas nunca passei mais do que umas 2 ou 3 semanas sem fumar. Você tem medo dos males que o cigarro pode lhe causar, principalmente à sua saúde? Tenho. Eu acho que eu por ter 30 anos agora, eu já tenho mais tempo de fumante do que de não fumante na minha vida, né? Eu comecei a fumar com 15 anos de idade, estou com 16 anos de fumante e 15 anos de não fumante. Então eu acho que está na hora de dar um basta mesmo nisso, né? Acabar com essa brincadeira que não tem mais graça, né? Eu sou um escravo do cigarro. Uma das alternativas para os casos da dependência do fumo é o tratamento químico. É necessário que o paciente deseje parar de fumar. Não existe hoje, entendeu, uma colocação de dizer que o paciente vai sair do cigarro se ele não o deseja. Não existem remédios milagrosos, não existem terapias milagrosas. Agora hoje nós médicos estamos trabalhando com 2 tipos de tratamento. O primeiro é o cognitivo comportamental. Nesse processo você procura identificar do paciente o que levou ele a fumar, o que leva ele a perpetuar o cigarro. Aí entraremos um pouco nos problemas pessoais de cada paciente. Caso não consigamos resolver, nós partimos para o processo farmacológico. E aí nós temos os adesivos, que é a terapia de reposição de nicotina, onde entra a goma de mascar e os adesivos, e existe também as medicações como os antidepressivos. E aí hoje, inclusive, nós temos hoje o Champix, que hoje é a novidade que nós estamos usando para que proceda esse procedimento de parar de fumar. Mas lembrar que a gente deve tentar fazer com que o paciente pare sem a necessidade de usar medicações. Caso isso, a gente teria que usar as medicações. Como funcionam os adesivos de nicotina e o Champix? O adesivo de nicotina, na realidade, é uma nicotina inerte, que ela faz uma competição com a nicotina do cigarro a nível cerebral, fazendo com que o paciente, entendeu, alivie seus sintomas de dependência da nicotina verdadeira. Normalmente o tratamento de nicotina a gente dura de 9 a 10 semanas. Mas lembrar, normalmente a nicotina em si não é o ideal usada isoladamente. É necessário que a gente utilize de primeira linha, às vezes, os antidepressivos. E aí teria a bupropiona, desculpe. E os Champix hoje, entendeu, também é uma medicação de atuação cerebral,
onde nós temos hoje um tratamento completo com mais ou menos 154 comprimidos a 160, onde nós iniciamos uma dosagem mais baixa de 0,5 miligrama durante mais ou menos 7 dias e de 1 miligrama a partir daí durante mais ou menos 154 comprimidos. Só é dividir aí para ver quantas semanas, mas dá mais ou menos uns 3 a 6 meses de tratamento. O pneumologista Dr. Fernando Torres revela que a maioria dos ex-fumantes só conseguiram parar a dependência com um tratamento médico. O que nós podemos dizer é o seguinte, que os pacientes, entendeu, que fumam hoje, eles necessitam de um apoio médico e talvez de uma equipe também multidisciplinar, onde envolveria nutricionistas, psicólogos, entendeu, para tentar nos apoiar nesses pacientes. Então eu acredito que o paciente que tente parar de fumar, ele vai encontrar muito mais dificuldade do que aquele que teria um apoio com a equipe. Arthur diz que não espera chegar a fazer o tratamento químico, mas que tem sim o desejo de parar de fumar. Você pensa em parar de fumar? Penso em parar de fumar, sim. Penso em procurar um hobby ou de preferência que seja um exercício físico também para melhorar a saúde. E penso seriamente em parar de fumar. Para ontem? Para ontem. Como você viu, tirar o cigarro da vida das pessoas não é tão simples assim. Então, para você que é jovem e não fuma, se alguém lhe oferecer um cigarro, pense 2 vezes antes de aceitar. E para você que é fumante, tenha a força de vontade de acabar com esse vício e saber que sem ele, você pode ter uma vida bem mais saudável. Vale a pena tentar. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Viver com Saúde. Tchau!